Fórmula 1 ou F1, o filme, é o novo filme do Kosinski, diretor de Top Gun Maverick, ao qual esse filme vai tentar ser uma espécie de irmão. Por mais que as histórias soem completamente diferentes, um filme de Fórmula 1, um filme sobre caças militares e coisas do tipo, na prática eles são bem parecidos, e esse filme ele faz questão de reforçar muitas dessas semelhanças, inclusive em certo momento chamando o personagem do Brad Pitt de lobo solitário, exatamente como o Tom Cruise é chamado em Top Gun Maverick. Já começo dizendo que esse filme provavelmente vai incomodar muitos fãs de Fórmula 1 mais puristas que assistem a esses filmes esperando uma grande realidade em tela. E eu até entendo em algum lugar, porque eu sou fã de esportes, e a maioria dos filmes de esporte, eles estão muito mais pensados em dramatizar aquele evento, em fazer a gente sentir algo, do que ser extremamente fiel nos acontecimentos. Então tem que rolar esse desapego, e eu acho que naturalmente deveria rolar esse desapego, mas ainda assim eu sei que muitos fãs de Fórmula 1 vão ficar indignados, assim como fãs de tênis ficaram incomodados com rivais, ainda que as propostas sejam bem distintas. Inclusive aqui o Kosinski ele vai ter muito desse apreço pelo realismo, no sentido de filmar essas corridas de uma forma real, de parecer que a gente realmente está vendo aquelas corridas, porque tudo aquilo foi realmente filmado, ou grande parte daquilo é filmado frente a gente. O que foge dessa realidade é justamente como o roteiro tenta articular acontecimentos dentro dessas corridas, que quem acompanha a Fórmula 1 provavelmente vai entender que aquilo não faz muito sentido, mas não precisa fazer tanto sentido assim. A gente está falando de um filme que dramatiza esses eventos e que, acima de tudo, ele está preocupado no que ele vai provocar na gente, no espectador, em relação a sentir aquela ação frente a gente. E acho que isso é o que o Kosinski faz muito bem. Tem gente que não gosta muito de Top Gun Maverick, que se apega muito ao roteiro, a premissa, a história não são muito complexas, é batido, é genérico. Sim, é. Mas quando aqueles aviões sobem, quando tudo aquilo vai pro ar, tem uma vontade muito grande de filmar a ação, de fazer a gente sentir, da gente perder a respiração, da gente suar junto com os personagens. Algo que está muito presente também em toda a carreira do Tom Cruise no cinema de ação, Missão Impossível e tudo mais. É o que eu gosto de chamar muito dessa vontade mesmo, esse prazer pela ação. Muita gente se apega sempre aos elementos de roteiro, que são sim importantes em certa medida, criam vários elementos que a gente pode debater a partir de então, mas aquele instante ou aqueles instantes que parece que tudo para, isso não é roteiro. Isso é como aquilo é filmado, como a gente sente a ação, como alguns diretores têm esse prazer em filmar a ação. E Fórmula 1 vai ser isso acima de tudo. É um daqueles filmes que a gente pode, se a gente quiser ficar apontando problemas, erros, seja lá como você queira chamar, esse filme vai estar recheado deles, vai ter um monte de coisa que me incomoda, ou que me incomodaria mais talvez em outros filmes. Mas é um filme que, quando aqueles carros vão para a pista, meio que tudo isso se torna insignificante. E é um filme que ele tá muito presente na ação mesmo. É um filme que praticamente não tem nada para além daquelas corridas. Sim, a gente tem uma construção inicial, algumas características do personagem do Brad Pitt, a gente tem os personagens da equipe, a relação que eles estabelecem entre eles, a gente tem um romancinho no meio de tudo isso. Tem alguns elementos à parte, mas a grande espinha dorsal do filme são as corridas. É quase como se o filme tivesse, como uma temporada de Fórmula 1, tá acumulando uma corrida atrás da outra, o crescimento, a queda, os acidentes, o que vai acontecer a partir de então, tudo vai se desenvolvendo a partir desse lugar até meio caótico, ou desse caos controlado que são essas corridas. Então, aqui, diferente um pouco de Top Gun Maverick nesse sentido, lá a gente tinha o Tom Cruise pilotando os caças, a gente tinha todo aquele aparato que o Kosinski fez de colocar os atores dentro dos caças, que torna ainda mais reais todas aquelas filmagens. Aqui tem um pouco dessa dificuldade um pouco maior de você ter os atores e aí você ter que cortar para fora do carro, mas eu acho que o Kosinski consegue trabalhar muito bem com a montagem para fazer isso, né? Então a gente vai ter esses muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê o rosto do ator, a gente vê o carro, os carros disputando espaço, a gente escuta a trilha sonora muito marcada do Hans Zimmer sempre
crescendo, né? O Hans Zimmer, ele meio que se repete muito nas trilhas sonoras dele, e aqui não é diferente, mas ainda assim eu acho que ela funciona bem dentro dessa dinâmica de crescimento que o filme propõe para essas corridas, e aí muito também do narrador que vai falando fatos, vai explicando coisas, vai falando a colocação. Então são muitos desses elementos que vão acontecendo rapidamente, repentinamente, um atrás do outro, e consegue construir esse ritmo que o filme vai ter o tempo inteiro, ou cada uma dessas corridas vão ter um ritmo bastante específico. Então, como eu disse, é um filme que ele vai funcionar justamente porque ele tem muito desse apreço pela ação, tem muito desse apreço, quando eu digo ação, eu tô falando pelas corridas aqui, por mais que os acontecimentos possam não ser reais, podem ser coisas muitas vezes impossíveis, ainda assim ele tem essa vontade de filmar a corrida, de deixar a gente dentro da corrida, esses personagens funcionarem a partir dessas corridas, né? E é justamente um filme sobre a Fórmula 1, talvez seja essa a grande proposta, é isso que precisa para esse filme funcionar. E aqui, para mim, apesar de todos os problemas que eu disse que o filme pode ter, que eu até vou abordar alguns agora, de forma geral, acho que ele vai funcionar muito, não tão bem quanto o Top Gun Maverick, mas ele vai funcionar aqui muito bem dentro dessa lógica da ação. E como eu disse, vai se assemelhar muito a Top Gun Maverick. Toda a história, base, por mais que Top Gun Maverick tenha uma base anterior, mas a gente vai ter esse personagem que ficou fora da ativa, ou não correu mais em Fórmula 1, uma grande promessa que nunca mais correu em Fórmula 1 e vai voltar muito mais velho, 30 anos depois. E aí o Kosinski vai fazer aquelas mesmas brincadeiras de tentar estabelecer uma diferença temporal, né? Então esse lobo solitário, entre aspas, para o personagem que é mais jovem, que ele quer provocar, mas ao mesmo tempo ele quer ajudar, porque ele sabe que o cara é muito talentoso, mas o cara tá nas redes sociais, todos esses clichês que a gente pode imaginar, né? As redes sociais, os fãs, esse tipo de coisa, o filme vai abordar tudo isso, né? Então toda essa dinâmica que está muito presente na relação Tom Cruise e Miles Teller no último filme, por mais que lá tenha um anterior para a construção, aqui vai ter entre ele e esse garoto, né? Então esse retorno desse cara que é muito bom, mas ficou esquecido de alguma forma, esse cara das antigas que vem para aqui aparecer para todo mundo e tudo mais. E como eu disse, toda essa estrutura do filme de estar muito mais preocupado com as sequências de ação que dominam o filme do que com a historinha, a base, digamos assim, tem uma relação muito grande com o Top Gun Maverick. Ainda que, como eu disse, aqui tem algumas coisas que me incomodam, né? O personagem do Brad Pitt, ele não chega a me incomodar completamente, eu acho que ele tem uma base até que funciona para a história do personagem, ainda que aqui eu fiquei pensando muito se fosse Tom Cruise nesse papel, com aquela aura, com aquele carisma que Tom Cruise tem, talvez fosse mais fácil ainda de comprar esse personagem, enquanto o Brad Pitt ele vai criar um personagem que é carismático, mas meio inexpressivo em algum sentido. Ele é aquele americano típico das antigas, o cowboy, que aí tem esse lance dele vir ensinar todo mundo, né? Todo mundo tem que seguir ele porque ele é instintivo, porque ele sabe de tudo e tudo mais. Que é a parte do filme que eu não compro tanto, assim como eu não gosto tanto do romance dele com a personagem da Carrie Condon. Acho que é uma coisa meio secundária, bem pequena no filme. Os dois funcionam melhor no flerte do que realmente quando acontece de fato. E até esse lance mesmo do americano que vai ensinar o jovem britânico, negro e tudo mais. A gente tem o Lewis Hamilton aqui, deve ter muita coisa inspirada nele, porque ele é um dos produtores do filme também. E até como ele aparece, entre aspas, no filme. Enfim, não vou dar spoilers, mas fica muito claro que ele é o produtor do filme naquele lugar. Mas por mais que eu não goste desses muitos elementos externos às corridas, eu acho que tudo isso é muito menor ao todo do que o filme em si depende, acima de tudo, dessas corridas, né? Então eu acho que de forma geral, Fórmula 1 é um filme que tem muita coisa que poderia me incomodar muito mais em outros filmes, tem muitas coisas que eu reconheço aqui como fragilidades mesmo. É um filme que toda a construção de história, toda essa construção dos personagens, todas essas batidas elas são muito, muito previsíveis mesmo, a gente já viu tudo isso 1 milhão de vezes, mas é porque o foco do filme está justamente no jogar a gente dentro desses carros, jogar a gente dentro da corrida, essa dinâmica da corrida. E tudo isso eu acho que é onde o filme vai funcionar muito melhor e é onde o filme vai trabalhar com um realismo visual também muito forte, que é o Kosinski, ele sabe fazer esse grande cinema de grande escala, né? E ele fez isso muito bem em Top Gun Maverick, ele faz isso muito bem aqui de novo. Ainda prefiro Top Gun Maverick, mas achei Fórmula 1 um filme bem legal, um daqueles filmes que você se envolve tanto com ele que o restante e os problemas acabam parecendo menores.
mas o Tom Cruise aqui no lugar do Brad Pitt ia ser a cereja do bolo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube, tudo no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.